Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond, mais uma vez com vocês para falar de redação no Enem. É essa parte da prova, que é a parte discursiva, que requer uma atenção redobrada, pois vale uma pontuação muito alta. Essa semana mesmo eu tive com alguns alunos, né, ex-alunos na verdade, ex-alunos que prestaram o concurso, né, a prova do Enem, e agradecendo e alguns dando o seu testemunho sobre essas questões, o quanto é importante você ficar atento às provas do Enem em matéria de redação, o quanto em um exame anterior que ele não conseguiu passar, ou enfim, ele não conseguiu uma classificação que o colocaria na universidade no curso que ele queria, e tendo uma atenção maior na redação, ele conseguiu. Então, você também, meu amigo e minha amiga, fiquem atentos na redação, porque não é brincadeira não, tá? É o que vai provavelmente te colocar ou não na universidade, no curso que você almeja. Então, o que a gente vai estar falando hoje? A gente vai estar falando hoje sobre título, tema e construção do parágrafo, dando mais ênfase à questão da construção do parágrafo, que é fundamental. Eu sei que você, meu amigo e minha amiga, ainda tem ou ainda pode ter algumas dúvidas nessa construção, nessa formulação do parágrafo. Então vamos lá. Começar pelo título, né? Indica o assunto e individualiza o texto. Localiza-se antes do primeiro parágrafo. Então, você tem a estrutura do texto, né? Vamos lá. Você tem lá a folha do texto, você tem as linhas, né? Tudo muito bonitinho, etc e tal. E aqui em cima você vai colocar, mas já tem, mas você bota aqui o título, né? Você colocou o título. Eu não preciso, de maneira nenhuma, pular a linha do título para o meu parágrafo introdutório. Eu já começo aqui a escrever o meu texto, tá? Então, colocando o título, você não precisa pular linhas. Mas aí você me faz a pergunta, Cláudio, na prova do Enem, já me falaram, ou você mesmo em alguma outra aula, você disse que o Enem, ele não exige um título. E é verdade, o Enem não exige um título. Mas, o que a gente observa em relação às redações que obtiveram uma nota bem alta, uma nota 1000 pelo menos, né? Pelo menos não, a nota 1900 pelo menos, coisa assim do tipo, a gente percebe sempre a presença de um título. Então, todo examinador, a banca gosta de um título criativo, um título que vai individualizar o seu texto. Na dúvida ou na dificuldade de fazer um título criativo, um título, digamos assim, original, né? Não seja aquele título de sempre, né? Aquela coisa manjada, aquela coisa óbvia. Seja um título realmente criativo e original, coloque o que isso vai trazer, vou dizer que você vai ganhar pontos a mais, mas provavelmente dará um olhar diferente, o examinador verá com um olhar diferente o seu texto, e isso é importante na hora de pontuar. Mas vamos lá, para o tema, né? Isso não tem como fugir, o título não é obrigatório, mas o tema ele vai estar presente na redação do Enem e a gente precisa entender um pouquinho. É a ideia núcleo do texto que permite discutir mais de uma posição sobre o mesmo assunto. Localiza-se geral na introdução. Então, o Enem né, a banca vai colocar um tema na prova, né? Então, a prova, enfim, vai estar com alguns textos, né? Textos motivacionais. E o Enem ele traz uma facilidade. Algumas provas de alguns concursos vestibulares, eles trazem os textos e você tem que interpretar aqueles textos de maneira que você encontre qual é o tema. Isso dificulta um pouquinho mais. O Enem ele facilita porque ele tem o tema, indicado, já está exposto, já está explícito. Então você já começa com o tema, já sabendo qual é o tema, e faz a leitura dos motivacionais, dos textos motivacionais, para ampliar suas ideias e seu conhecimento, né?
sobre aquele texto. Então, quando a gente chega na introdução, que é o primeiro parágrafo do texto, não é? Nela eu vou apresentar o tema, eu vou colocar a ideia núcleo, eu vou apresentar a minha tese. Então, é importante que, nesse primeiro parágrafo, você imagina que o cara não saiba qual é o tema. Então, quando você faz essa apresentação nesse primeiro parágrafo, ela tem que ser muito bem feita e muito bem clara, porque é a exposição, é no momento em que você está apresentando este tema. Quando você faz essa introdução, quando você apresenta esse tema de forma equivocada, né, de maneira confusa, enfim, o que acontece? Você acaba, no corpo do texto, podendo se contradizer, podendo expor e não ter muita relação com a introdução. Então é importante que na introdução ao qual você vai apresentar o tema, isso fique bem claro, fique bem objetivo. E é através dele, através desse tema, através dessa ideia núcleo, que a gente vai criar ideias, que a gente vai chamar de ideias secundárias, que eu vou falar mais na frente na criação do parágrafo, para que a gente conquiste e crie argumentos. Mas ainda sobre o tema, vou mostrar para vocês temas de Enem anteriores, tá? Temas de alguns concursos até 2013, certo? Então, por exemplo, em 2013, nós tivemos o tema Os efeitos da implantação da lei seca. Em 2012, Movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Antes de continuar a leitura, é importante ressaltar que os temas do Enem, eles sempre têm um cunho social. Ele sempre traz uma problematização voltada para a sociedade, tá? Então, vocês verão que todos esses temas aqui, eles são colocados para que veja qual é a problemática que a sociedade tem em relação ao tema e a famosa intervenção que você irá colocar para solucionar esse problema. Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Em 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. 2009, o indivíduo frente à ética nacional. 2008, como preservar a floresta amazônica. Suspender imediatamente o desmatamento, dar incentivo financeiro a proprietários que deixarem de desmatar ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar. Em 2007, o desafio de conviver com as diferenças. 2006, o poder da transformação da leitura. 2005, o trabalho infantil na sociedade brasileira. 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação. 2003, a violência da sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. Em 2010, o direito de votar. 2002, o direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita. 2001, desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflito, ou seja, mais um tema sobre preservação. Em 2000, direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional. Em 1999, cidadania e participação social. Em 1998, viver e aprender. Então, vimos todos os temas relacionados aos exames de Enem desde 98, correto? Até 2013. Aqui eu estou mostrando para vocês como foi a abordagem do tema do Enem, se não me engano, em 2012. Deixa eu voltar ali. Sim, em 2012, que foi Movimento Imigratório no Brasil no século XXI. Então, nós temos aqui o tema, né, como já foi falado ali anteriormente, a questão do movimento imigratório no Brasil no século XXI. Aqui você teria uma informação, você tem uma informação que é mista, né, de texto verbal e texto não verbal. O verbal é aquele que utiliza das palavras, o não verbal já utiliza das imagens. Aqui a gente vê que tem um pedaço do mapa da América do Sul, com Venezuela, Colômbia, Peru e Brasil. Você tem algumas informações aqui, Cuba, Panamá, enfim. Então, isso aqui você tem um texto misto, né, verbal e não verbal, como eu disse, que motiva para você ter uma ideia, né, da questão da migração para o Brasil no século XXI. E aqui um texto já totalmente verbal, totalmente escrito, trazendo também informações, tá? Lembrando que eu não posso utilizar elementos dos textos motivacionais na prova. Eu não posso transcrevê-lo para
a minha redação. Eles servem apenas para me inspirar, para abrir minha mente e abrir minha visão em relação ao tema abordado. Então, tinha o seguinte texto, Trilha da Costura. Os imigrantes bolivianos, pelo último censo, são mais de 3 milhões, com população de aproximadamente 9,119 milhões de pessoas. A Bolívia, em termos de IDH, ocupa a posição 114ª de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ONU. O país está no centro da América do Sul e é o mais pobre, sendo 70% da população considerada miserável. Os principais países para onde os bolivianos e imigrantes dirigem-se são Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos. Assim sendo, este é o quadro social em que se encontra a maioria da população da Bolívia. Estes dados já demonstram que as motivações do fluxo de imigração não são políticas, mas econômicas. Como a maioria da população tem baixa qualificação, os trabalhos artesanais, culturais, de campo e de costura são os de mais fácil acesso. Então ele traz uma série de informações sobre os bolivianos, sobre a imigração boliviana, que vai me dar, vai me trazer uma maneira, um olhar sobre o que o tema está solicitando. Ora, está falando sobre imigração para o Brasil no século XXI. Então, isso aqui está falando um pedacinho sobre ela. São só os bolivianos? Não, tem os haitianos, tem outros também. Mas começa a abrir um leque de opções, tá? Mas, repetindo, eu não posso usar nenhuma frase, nenhum elemento, né? Eu não posso pegar a ideia, assim, mas pegar da maneira que está escrito aqui, pegar alguma informação e colocá-lo direto, transcrevê-lo para o meu texto dissertativo, eu não posso, tá ok? E vamos ao que é o parágrafo, né? Vamos tentar ajudá-los a entender como funciona o parágrafo e como construir parágrafos no meu texto dissertativo, tá bom? É uma unidade do texto de tamanho variável em que, a partir de uma ideia principal, desenvolve-se ideias secundárias relacionadas entre si. É indicado pela mudança de linha e por um pequeno espaço deixado na margem esquerda do texto. Então, o parágrafo, como o texto vem dizendo, ele é de tamanho variável, então não tem um tamanho fixo, um parágrafo tem que ter 2, 3, 4, 5, 10 linhas. Ele é variável, vai depender do quanto você vai precisar para argumentar, o quanto você vai precisar de escrever e fechar aquela ideia sobre aquele tópico, certo? A gente sempre marca mudando de linha e dando aquele famoso recuo, que iniciou um parágrafo. Então aqui eu tenho, olha, o recuo em relação à minha margem. Esse recuo, né? Ah, são 2 dedos, 3 dedos, 10 dedos. Eu não gosto dessa questão de dedo. Eu também acho que não tem que levar, você não vai levar uma regra para mim de parágrafo. Eu acho que é o bom senso. Você perceber que aqui iniciou-se um parágrafo, ou seja, um recuo legível, mas também não exagerado. Certo? Muito bem. Então vamos falar mais sobre parágrafo. Bomba de meia-idade. Eu trouxe esse texto para a gente entender bem aqui como funciona o parágrafo. Uma pergunta que é muito recorrente dos meus alunos é: Cláudio, quantos parágrafos eu devo fazer na redação do Enem? Né? Então a gente tem que entender o seguinte: se a gente tem uma estrutura básica para a redação, que é uma introdução, né? Deixa eu botar em tela branca para a gente ilustrar isso melhor. Se eu tenho uma introdução, tenho desenvolvimento, e tenho a conclusão, que são as 3 partes que não podem faltar no meu texto dissertativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ora, eu já sei que a introdução é um parágrafo. Um parágrafo. Eu também sei que a minha conclusão tem que ser um parágrafo. A gente vai ver a questão da construção do argumento, das ideias secundárias em relação à ideia núcleo, então ao tema. Então nós veremos que cada argumento é um parágrafo. Então eu acho o que a banca gosta para o Enem, numa redação de 30 linhas, que é, eu falo sempre para o meu aluno fazer entre 25 e 30 linhas, ele
ele tem, tá? Ele tem de bom tom e que a banca geralmente avalia muito bem, 3 parágrafos, tá? Só que eu preciso essa chave aqui, 3 parágrafos. Tá bom? Eu vou ter 3 argumentos. Fiz a minha introdução, apresentei o tema, a minha tese, e ali no corpo, né, no desenvolvimento, eu vou apresentar 3 argumentos que sustentem a minha tese. Cada argumento vai ser dentro de um parágrafo. Sendo assim, eu teria 3 parágrafos com um de introdução mais um de conclusão, somariam 5 parágrafos. Então, na redação do Enem, é legal que você construa 5 parágrafos. Geralmente, a redação que ganha nota 1000 é aquela que tem 5 parágrafos. Então, vamos manter esse nosso número de parágrafos no Enem de 5. Vamos seguindo aqui e falar sobre o texto Bomba na Meia-Idade. É óbvio que esse texto aqui, ele não é um texto, uma dissertação de prova do Enem, então ele só tem 3 parágrafos, tá? Mas só para a gente ter a ideia do parágrafo, né? A gente tem esse primeiro parágrafo aqui, né? Primeiro, o outro aqui segundo, e esse terceiro, né? A gente está vendo os recursos que estão bem legíveis aqui. É um texto tirado da Super Interessante. Bomba na Meia-Idade. Em julho, a bomba atômica fez 50 anos. Lembrando que o texto é de 2003, tá bom, gente? Então, a gente está falando de 2003, foi em 45, enfim. Esse é um texto relativo a... Não é um texto atual, correto? Então, em julho, a bomba atômica fez 50 anos. A primeira arma nuclear da história foi testada às 5 horas, 29 minutos e 45 segundos do dia 16 de julho de 1945, em Alamogordo, no Novo México, Estados Unidos. Libertou energia equivalente a 18 toneladas de TNT e encheu de alegria cientistas e engenheiros que haviam trabalhado duro durante 3 anos para construir a bomba. Menos de um mês depois, quando uma explosão semelhante dizimou as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, a alegria deu lugar à vergonha. Uma coisa interessante é o título. Olha a questão, voltar lá no título, ter um título criativo e original. Bem, a gente costuma dizer que uma pessoa que tem 50 anos é uma pessoa de meia-idade, né? Meio século, meia-idade. Então, Bomba na Meia-Idade é um título criativo e original. Se a gente tem um texto e bota um título assim, a gente com certeza vai estar se largando na frente em relação aos outros candidatos. Então, se tem um título criativo e original, façam. Vamos às observações. No primeiro parágrafo, temos o tópico frasal, a ideia núcleo, que está na primeira frase do texto. Vamos lá entender. Olha sobre o tema, olha o tópico frasal, olha a ideia núcleo, que é o tema. Em julho, a bomba atômica fez 50 anos. Esse é o tema. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o tema. Na primeira frase, a gente já tem o tema apresentado para o leitor. Em julho, a bomba atômica fez 50 anos. Do que vai falar o texto? Eu apresentei o tema, olha, vai falar sobre os 50 anos da criação da bomba atômica e aí dentro dos argumentos, né? Isso aqui não é uma dissertação, mas dentro da exposição, né, desse tema, eu vou dizer, ele tem 2 parágrafos, né? Ele tem mais 2 parágrafos a seguir, uma dizendo um lado positivo e fechando com algo negativo em relação à criação da bomba atômica. A gente tem um ponto e um contraponto, né? A gente tem no segundo parágrafo a questão da liberação da energia, uma energia absurda, e a satisfação de quem construiu durante 3 anos um trabalho muito duro para construir a bomba. Mas no último ele fecha com menos de um mês depois, né, dessa euforia, uma grande explosão e dizimou a cidade de Hiroshima e Nagasaki no Japão, o que transformou, né, o sentimento de alegria em vergonha. Então, é isso aí. No primeiro parágrafo, a gente apresentou a ideia núcleo
o tópico frasal, o tema que seria abordado no texto. Vamos ver as ideias secundárias. O que seria? A gente já viu que é a ideia núcleo, que é a principal, que vai nortear, vai servir como norte, vai servir como base para a construção do meu texto, dos meus parágrafos, dos meus argumentos. Então, a gente tem as ideias secundárias, a construção de ideias secundárias. E como funciona isso, tá? Vamos tentar entender essa questão das ideias secundárias. Qual é o tema? Tá, a prova tem um tema, né? O Enem agora, o tema do Enem é homens e mulheres que fazem tudo pela beleza. Tá, homens e mulheres fazem tudo pela beleza. Vamos tentar achar uma ideia núcleo básica, principal, para a gente iniciar o texto, para a gente, a partir dela, criar argumentos. Então, eu posso dizer que o uso, né? Qual seria a ideia desse tema? O uso dos mais diversos meios para alcançar um padrão de beleza, né? Ou seja, as pessoas estão lançando mão de qualquer coisa, dos mais diversos tipos de produtos, de dietas, seja o que for, para alcançar um padrão de beleza que está instituído na sociedade. Então, essa é a ideia núcleo. Isso eu apresento na minha introdução. A partir dela, eu crio meu parágrafo introdutório, me posicionando em relação ao tema que é homens e mulheres que fazem tudo pela beleza. Apresentei isso, maravilha. E aí eu vou construir os meus argumentos para defender essa tese, né? Para defender o meu posicionamento sobre isso. O que eu acho, qual é a minha opinião sobre o uso que as pessoas estão fazendo de maneira deliberada dos mais diversos artifícios para, né? Dos mais diversos artifícios para chegar a um padrão de beleza que está sendo instituído pela sociedade. Aí eu tenho aqui umas ideias secundárias. Imagine lá, no meu texto tá. Aí tenho lá minha ideia núcleo, que já está aqui, e eu vou permeá-la com ideias secundárias. Vou criar lá uma ideia secundária, outra ideia secundária, outra ideia secundária, e assim por diante. Coloque quantas? Aí eu coloquei algumas relativas a essa ideia núcleo que eu poderia argumentar. Dieta sem orientação de um profissional, que riscos que isso pode causar? Excesso de exercícios, né? Quero ficar marombado, então acaba exagerando, isso pode me trazer males. As plásticas, né? Ou seja, uma cirurgia plástica que não é mais reparadora, ela é estética, beleza. Se tem algo que derruba minha autoestima e que eu faço para melhorar, uma coisa. Agora, fazer deliberadamente enxertos e tal, por mera e pura vaidade, é complicado. Toda cirurgia traz riscos. A autoestima, ou seja, a questão da autoestima, estar com a autoestima baixa, que leva, né, que é um dos fatores que fazem eu lançar mão de qualquer artifício em busca de um padrão de beleza. O excesso de vaidade, ser vaidoso ao extremo. A vaidade é bacana até certo ponto, mas o excesso, nada em excesso é bem-vindo, falar de vaidade. E a bulimia, que também vai ter relação com a autoestima, né? Que é uma doença que vem causando a anorexia, a bulimia, que vem causando aí até mortes, né? Até óbitos sobretudo com a garotada mais nova. Então, eu enumerei aqui 6 ideias secundárias. Quantos parágrafos a gente falou que precisa ter a redação do Enem? 5. Um de introdução, um de conclusão e 3 de desenvolvimento. Os parágrafos aqui são de desenvolvimento. Então, eu escolheria 3 desses parágrafos, aqueles 3 dessas ideias secundárias, para formar parágrafos, né? Então, são os argumentos que eu vou usar para reforçar minha tese do uso dos mais diversos meios para alcançar um padrão de beleza, que é a ideia núcleo. Então, poxa, autoestima é uma coisa que eu posso falar e posso depois puxar a bulimia e acho que tem a ver com excesso de exercício. Esses 3 argumentos eu vou conseguir encaixá-los, fazendo uma sequência bacana e fazer um desenvolvimento muito legal dentro desse tema que foi dessa ideia núcleo. Bacana, se você conseguir fazer isso, show de bola, tá? Cláudio, é obrigatório fazer um esquema de ideias secundárias? Não, não é. Se você sentir a vontade de sair escrevendo sem fazer um esqueminha de ideias secundárias, está ótimo, sem problema algum.
mas é uma maneira de você organizar suas ideias e, para aqueles que têm dificuldade, é uma receitinha bem legal, certo? Bem, espero que tenha ajudado vocês nesse processo aí da criação, da redação, da dissertação, achar a ideia núcleo. Nela você vai apresentar essa ideia núcleo, que é o tema também, dentro da introdução, vai organizar ideias secundárias, que são argumentos que você irá colocá-los, pelo menos 3, acho que um número bom são 3, colocar 3 argumentos, que são 3 parágrafos, lá no desenvolvimento e a sua conclusão. Mas esse tamanho desse parágrafo, lembre que eu falei que ele é um tamanho variável, mas se a gente está falando em redação de torno de 25 linhas, a gente vai trabalhar com parágrafos de pelo menos 5 linhas, né? Porque aí você tem 5 de introdução, 5 de conclusão, e cada ideia você desenvolve em 5. Se passar um pouquinho não tem problema, porque a gente tem 30. Por isso que é legal trabalhar com essa margem. Mas preciso fazer exato 5, não. Lembre-se que eu falei que é de tamanho variável. Então, não preciso necessariamente fazer 5 linhas, mas trabalhar com isso. Esse parágrafo aqui, Cláudio, pô, só deu 4. Se eu botar mais coisa, eu vou encher linguiça. Então, não. Tá bom, 4. De repente, o próximo você vai se estender um pouquinho mais, vai colocar 6 linhas. Então, a gente não precisa ficar também bitolado com a questão da matemática da exatidão, tá? Essa questão de exatidão. Então, espero que tenha ajudado vocês. Nos vemos num próximo encontro. Até breve.